Olha, ele enfrentou dia 15, foi dia 15, né, Gilmar? Foi 16, dia 15. Dia 15 e 16. O encontro foi dia 15 e a eleição dia 16. Ele enfrentou o ex-ministro Alexandre Padilha na convenção lá do PT, ganhou, né? Foi uma vitória apertada, foi 312 a 97, foram 15 votos só de diferença, né? Isso. Agora, com o partido dividido desse jeito, como é que vocês vão iniciar a campanha eleitoral, Gilmar? Olha, o partido não está dividido. O PT tem um histórico de disputa interna, de democracia interna muito forte. Isso aconteceu também agora. Nós já participamos de várias disputas de prévias. Eu lembro da Erundina com o Mercadante, o Mercadante com a Marta, o Zé Dirceu com a Thelma. Então, isso é normal no partido de massa, no partido de esquerda. O PT está acostumado com isso. Existem 3 blocos. Eu vou falar aqui do Brasil, mas vou falar aqui na cidade de São Paulo, tá certo? Porque eu sou pré-candidato na cidade de São Paulo. Tem 3 blocos que disputam aqui na cidade de São Paulo, eu acho, que vai acabar acontecendo. Um candidato do Bolsonaro, portanto, um representante clássico do fascismo, e com todas as características autoritárias da intolerância que tem essa pessoa. Um candidato que, digamos, neoliberal, que não vê a importância do Estado para proteger as pessoas, principalmente os mais vulneráveis, que privatiza, desmonta, não tem uma sensibilidade social em relação à população, não tem um projeto para valer de país, porque quando governou não tinha, desmontou, e um projeto progressista democrático, tá certo? De esquerda, progressista, democrático, que eu tenho que fazer um esforço muito grande de tentar articular, juntar esse pessoal. Se a gente não conseguir no primeiro turno, pelo menos no segundo turno. Por isso, a importância do segundo turno é exatamente essa. Você, no primeiro turno, você defende as suas ideias, coloca, apresenta seu programa, e quem for para o segundo turno é uma outra eleição. Aí você... Agora, concordo, volto a repetir, a frente antifascista temos que nos juntar, a todos, inclusive o Ciro Gomes. Então, vai lá, moro em São Paulo e sei comovidamente que a maior força nessa cidade é o antipetismo. Ainda há chance de o PT apoiar o Márcio França pelo bem de São Paulo ou não? Veja, o PT governou a cidade de São Paulo por 3 vezes. Na primeira eleição da Erundina foi o primeiro turno, não tinha segundo turno, tá certo? E depois nós ganhamos com a Marta e ganhamos com a Haddad. O PT tem uma inserção muito forte na periferia, mesmo com o Haddad perdendo, nós temos uma bancada de 9 vereadores, elegemos acho que 10, mas temos 9 vereadores, e o PT tem uma relação muito forte com os sindicatos importantes, como o sindicato dos bancários, da Proesp, químicos, mesmo dos servidores, com o movimento social, principalmente o movimento de moradia, ou ligado aos conselhos tutelares. Então, essa inserção do PT, ela é fundamental. Então, nós vamos, no primeiro momento, o PT tem como opinião e posição, e isso é uma decisão nacional, de lançar candidaturas próprias nas capitais, ou cidades onde tem reprodutoras, né, de televisão. E abrimos uma exceção do Rio de Janeiro, teve o problema, nós estávamos apoiando o Freixo, mas o Freixo retirou problemas internos do PSOL, e abrimos uma exceção lá em Porto Alegre, desculpa, com a Manuela Dávila, tá certo? Mas o PT vai ter candidatura própria, e daqui até julho nós vamos discutir um processo de política de aliança, de discussão do vice, mas o fundamental para nós é a aliança com o povo, principalmente o povo da periferia, o povo que mais necessita, o povo que está cada vez mais empobrecido na cidade de São Paulo, e principalmente agora... Estamos bloqueados. O Márcio França, primeiro tem que verificar se ele vai ser candidato mesmo, né? As condições objetivas para ele ser candidato, né? Ele está se colocando, eu respeito, né? Ele sempre foi um aliado de primeira hora do PSDB, foi vice, né, do Alckmin, ele transferiu o título para a cidade de São Paulo, então nós temos que aguardar, assim, acho que é o momento de todos se colocarem, se posicionarem, todos os partidos, e lá na frente a gente vai conversando. Eu tenho conversado com o Boulos, tenho conversado
o Orlando Silva, do PCdoB, os partidos também têm seus problemas, o PCdoB tem um problema de cláusula de barreira, eles precisam lançar candidatos, é difícil a situação do PCdoB, o próprio PSOL ainda, o Boulos não é candidato ainda, tá? Tem um debate interno que precisa ser avaliado, tem um problema agora que as chapas, né, não tem mais coligações proporcionais, então cada partido tem que ter a sua chapa de vereadores, tudo isso cria dificuldades, né, tudo isso cria dificuldades, mas o fato é que o PT passou por um processo de debate bastante democrático, fizemos vários encontros com nossos filiados, teve 7 candidatos, depois acabou ficando eu e o Padilha na disputa, e foi um processo muito bonito, o PT está unificado, a direção nacional tá ajudando bastante, o próprio ex-prefeito Haddad está ajudando, o presidente Lula está ajudando, as bancadas de deputados federais, estaduais, vereadores, os zonais aqui na cidade de São Paulo, eles são muito, tem uma presença muito forte na periferia, né? Na verdade, a força do PT mesmo é a nossa militância que é organizada por esses diretórios zonais. E a gente tem feito muitos debates nesse período, evidente que em salas, né, fechadas, mas que estamos aprimorando o programa de governo, né? Eu tenho já 2 propostas que já coloquei, já falei em público, que agora estou aprofundando, estudando, que é você implantar a renda básica cidadã na cidade de São Paulo, em função que mesmo pós-pandemia a população não vai ter emprego, vai estar muito difícil a situação da população, então nós temos que implantar a renda básica cidadã e a tarifa zero na cidade de São Paulo, que é uma área que eu entendo, né? Eu sou o secretário que mais tempo ficou na Secretaria de Transporte na cidade de São Paulo, né? Tanto no governo da Marta como no governo do Haddad. Então, eu tive oportunidade de fazer coisas para a cidade, como bilhete único, corredores de ônibus, faixa exclusiva, ciclovias, o passe livre para os estudantes, linhas noturnas. Então, é uma área que eu entendo muito, muito bem, né? Além que fui secretário das subprefeituras, então eu entendo da máquina. Antes das subprefeituras, aqui eram as administrações regionais, que foram criadas na época da ditadura, um ano antes da ditadura, em 64. Então, a estrutura era muito arcaica, viciada, e nós descentralizamos. Não foi fácil descentralizar e colocar o povo no orçamento, tá certo? E, como secretário de abastecimento, eu tive a oportunidade de levar alimentação para 1 milhão de crianças na cidade de São Paulo, dos alunos. Eles comiam bolacha seca em escola de latinha. Então, com essa experiência, tá certo? Essa vontade, essa determinação que eu quero ser prefeito, justamente pelo conhecimento que eu tenho da cidade e que acho que no momento difícil do povo da cidade de São Paulo, a gente consegue dar um alento e organizar e mobilizar toda a sociedade, os empresários, toda a sociedade civil, para poder fazer com que a prefeitura ajude a população a sofrer menos no próximo período.